Vamos nós agora prestar homenagem mais do que necessária à aniversariante desse 2 de fevereiro. O que não faltam nesses 411 anos são motivos para comemorar. Itu definitivamente marcou a história do país. Dá para ver não só nos museus, mas até na arquitetura. A cidade chegou a ser considerada a mais rica do estado de São Paulo e foi a maior produtora de cana-de-açúcar do período imperial. O cultivo do café também foi destaque e atraiu muitos imigrantes. Um passado que enche os ituanos de orgulho e um presente cheio de exageros. Essa combinação atrai 1 milhão de turistas todos os anos para o município. A Praça dos Exageros não tem esse nome à toa. Bem na entrada, Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido como Simplício, recepciona os visitantes. E não poderia ser outra pessoa. Afinal, o humorista foi o responsável por fazer Itu ser conhecida como a cidade onde tudo é grande. Uma cidade que tem muita cultura, nós estamos no nosso centro histórico totalmente preservado, então é muito importante que ela fomentar o turismo e fazer todos os paulistas e brasileiros virem conhecer a nossa história. O lugar mais visitado é o Centro Histórico. Impossível passar por aqui e não notar o tamanho da criatividade dos ituanos. Na mesma região fica o Museu Republicano. Itu pode ser considerada berço da política brasileira. Não poderia deixar de ter um museu em homenagem, ao grande fato que ocorreu em 1873, onde, nesse casarão, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado sediou a Convenção de Itu, que foi um movimento pró-república que eles se reuniram e foi criado o primeiro partido político do país aqui, o PRP. Nesse casarão, ele abriga vários artefatos daquela época, como as pessoas viviam naquela época, o mobiliário. Então é uma homenagem a essa Convenção de Itu. A importância da cidade também se traduz na arquitetura. Quem vem a Itu não pode deixar de passar no Mercado Municipal, inaugurado em 1905 e hoje, claro, carregado de história. O autor do projeto é um renomado arquiteto, Ramos de Azevedo, autor de outros grandes projetos, como do Teatro Municipal de São Paulo. E com tanto tempo de existência, passou sim por restauração. Boa parte da estrutura original foi mantida. Tiveram algumas adaptações, mas tudo para transformar um ambiente num espaço para apreciar uma boa gastronomia e também para atender aos comerciantes locais. Antigamente, todos os produtores rurais traziam aqui os seus produtos e ele era vendido na Rua da Quitanda, que eram algumas casinhas onde eles eram comercializados, os hortifrutigranjeiros, carnes. E o crescimento populacional da cidade já estava impedindo esse tipo de comércio. Então havia necessidade de um lugar maior, mais arejado, mais limpo para esse comércio. E foi construído o mercado municipal. Nesse local, o presidente da Câmara, Antônio de Almeida Sampaio, idealizou esse projeto, comprou o terreno. Então ele segue todos esses padrões de higiene, de iluminação. Naquela época foi um marco, essa comercialização. A antiga fábrica São Pedro também foi preservada. Toda a área foi tombada. Nada pode ser modificado na arquitetura externa, só restaurações são permitidas. Atualmente, pesquisadores trabalham para descobrir a cor exata das paredes na época em que foram erguidas. Elas devem ser pintadas novamente até o final deste ano. Nós fomos um grande polo têxtil, e abrigamos algumas indústrias têxteis muito grandes. E uma delas é a fábrica de tecido São Pedro, que começou a funcionar a partir de 1910 e encerrou suas atividades em 1990. E numa cidade em que se incentiva a cultura em cada esquina, não é de se admirar que exista um museu dentro de uma fábrica desativada. O responsável é o artista plástico Marcos Amaro, que escolheu o lugar como um ateliê para expor suas obras.
O Marcos, ele conheceu esse espaço que fechou, a fábrica faliu, né, em meados dos anos 90, e o Marcos, sabendo desse espaço, ele loca uma das partes para usar como ateliê. Né? Então, o Marcos é conhecido por uma produção com peças muito grandes de carcaças de aviões, então ele se utiliza desse espaço, que é um espaço com pé direito alto, para fazer sua produção artística. Em determinado momento ele olha para essa fábrica, respeitando a história dela e a memória dela para a cidade, e pensa então em comprar essa fábrica e transformar essa fábrica num museu, num espaço cultural. Nós temos um acervo de mais de 2.000 obras, e esse acervo foi se construindo durante esse período de 2018 para cá. É um acervo tanto com obras contemporâneas também como com obras do período moderno, da arte brasileira. Outro projeto deve transformar um espaço da fábrica em um conservatório com 700 lugares. Ideia da musicista russa Ksenia Amaru, esposa do artista plástico. O museu ele é um lugar de diálogo, é um lugar de debate, de reflexão sobre o que a gente vem vivendo, o que o passado impacta na nossa realidade hoje. Então, acho que a importância desse espaço, de um espaço que fomenta a arte, que fomenta a educação, tem a ver com formação de profissionais, tem a ver com espaços de diversidade, né? De senso crítico e principalmente como um elemento também de desenvolvimento econômico da região. Numa cidade que transpira cultura, a história também está guardada debaixo da terra. Recentemente, um escaneamento por radar detectou sinais de objetos logo abaixo do solo na região do Cruzeiro, localizado em um dos cruzamentos da cidade, que hoje passa por restauração. Vestígios de tribos indígenas da Itu Antiga. Em todo o seu redor está sendo feito um sítio arqueológico onde estão sendo pesquisadas muitos artefatos antigos. É uma verdadeira viagem pelo passado. Uma das apostas para a retomada da economia no período pós-pandemia é o trem republicano. O passeio de 7 quilômetros entre Itu e Salto é feito em 40 minutos. A expectativa é de que logo, logo, muita gente possa embarcar nessa aventura.